Oi, 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 mulherada linda desse canal. Estamos de volta com as nossas aulas gratuitas, terça e quinta ao meio-dia, aqui no canal do YouTube. Então, deem um oi aqui para mim, falem quem está aqui comigo. Eu adoro saber quem são as guerreiras, as aluninhas aplicadas que estão sempre por aqui, interagindo comigo e em busca, né, sempre de mais conhecimento e mais autoconhecimento. Meninas, hoje eu estou trazendo um conteúdo sobre coloração pessoal, porque na semana passada eu coloquei uma enquete lá no canal e perguntei se vocês queriam que eu falasse sobre moda para mulheres maduras e os mitos da moda, ou se vocês queriam conteúdo sobre coloração pessoal, e vocês escolheram coloração pessoal. Então, aqui no canal do YouTube já tem 4 vídeos das principais características das 4 cartelas puras do método sazonal expandido. Então, eu vou trazer aqui algumas aulinhas com conteúdo também agora das cartelas neutras frias e neutras quentes, tá certo? A cor é o elemento que mais comunica na nossa imagem. Por quê? Uma peça de roupa com a mesma modelagem, com o mesmo tecido, com o mesmo corte, pode transmitir mensagens diferentes dependendo da cor que é usada. E a grande maioria das mulheres hoje não conseguem usar o máximo o potencial do seu guarda-roupa, justamente por não saberem combinar cor com cor. Então, entender as mensagens das cores, entender como combinar as cores no look é extremamente importante para você aprender a usar as cores a seu favor. Um fator que é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, usar as cores a nosso favor, que é o quê? Descobrir a nossa cartela de cores. Aquelas cores que mais valorizam a nossa beleza natural. Porque sim, né, existe o teste de análise de coloração pessoal, para quem não sabe, para quem nunca viu, inclusive já tem vídeos aqui no YouTube, tanto de uma análise completa feita por mim, mas também tem uma aula sobre o material específico usado para essa análise. Então, é uma análise que leva várias etapas, onde a gente não só descobre a temperatura da cor que mais valoriza o nosso subtom, se essa cor é quente ou fria, mas também se essa cor é intensa, né? Se ela é vibrante, como essa blusa que eu estou usando, ou se ela é mais suave, se ela é mais clara ou se ela é mais escura. Então, o método sazonal expandido, ele traz todas essas informações para a gente. E dessa forma, a gente consegue uma gama de cores que é super personalizada. Então, quando você quiser usar, por exemplo, a mensagem do verde, né, que é uma mensagem de juventude, de naturalidade, é a cor da esperança, e você quer ter uma imagem também, né, transmite muita confiança, naturalidade, é a cor da saúde. Então, se você quiser usar essa mensagem do verde, você pode usar. E aí você vai encontrar o verde que mais valoriza o seu subtom. Porque o mais legal é isso, né? Que existem poucas cores que não estão em todas as cartelas. Eu vou até citar algumas aqui, que eu sei que é um pouco polêmico, que é o caso do preto, do branco puro, não estão em todas as cartelas, mas a gente tem o preto suave, o branco suave, em várias cartelas para substituir, e também a gente não tem nem o pink e nem o laranja em todas as cartelas. Mas, tirando essas cores, a gente sempre tem alguma variação. Mesmo em cartelas frias, nós temos um amarelo frio e também nas cartelas quentes nós temos um azul frio, um azul quente, né? E isso também o roxo, então a gente tem o roxo frio, o roxo quente, então a gente sempre vai ter rosa frio, rosa quente, essa temperatura da cor ela é relativa, né? E quando a gente entende essas características das cores e a gente tem a nossa cartela pessoal, a gente consegue encontrar
o rosa que mais vai valorizar a nossa beleza, o roxo que vai valorizar, o verde, o azul. Então, isso que é mais legal. E é entender que você não vai ter que jogar todas as suas roupas fora. Isso é um grande mito, né, que envolve a consultoria de imagem, é achar que por você passar pela consultoria, seja de imagem, estilo ou pela coloração, você vai ter que jogar tudo aquilo que não é da sua cartela e vai ter que parar, começar a usar só o que está na sua cartela. Não, não é nada disso. Aquelas cores que têm a ver com o seu estilo, com a sua personalidade, mesmo que elas não estejam na sua cartela, se você sabe a sua cartela de cores, você vai saber as melhores cores para usar no seu cabelo, que mais vai valorizar o seu subtom. O cabelo é super importante você descobrir a sua cartela de cores, porque o cabelo é a moldura do nosso rosto, então ele tem um impacto direto, né? No aspecto da nossa pele. Então, a gente já consegue colocar no cabelo, a gente consegue usar. Então, por exemplo, a minha cartela não tem o preto. E o que eu faço? Eu deixei de usar completamente o preto? Não. Apesar dessa não ser uma cor que eu tinha muito presente no meu guarda-roupa antes mesmo da coloração, hoje eu faço uso estratégico do preto, só quando eu quero usar a mensagem do preto, e eu uso as cores da minha cartela na minha maquiagem. Então, eu sei que essa cor ela tem um impacto negativo na minha beleza. Então, eu faço uma pele melhorzinha. Então, eu uso já sabendo qual é o impacto que essa cor provoca. Então, é isso que é mais bacana. Provoca um autoconhecimento, uma economia principalmente de maquiagem, né? Quem nunca comprou uma base errada? Eu comprei assim, muitas bases erradas, até entender que eu tinha um subtom neutro quente e que não adiantava eu acertar no tom da minha base e comprar, por exemplo, uma base fria. Então, é muito bacana, é super importante. Não é à toa que hoje em dia a coloração pessoal ela tem sido um dos serviços mais requisitados dentro da consultoria de imagem. E ela é uma excelente porta de entrada, né, para as clientes, porque as clientes entendem que esse não é um serviço caro, ela começa a entender que realmente ela tem mais benefícios, né, e que isso realmente é um investimento, porque ela passa a comprar cores que realmente valorizam ela, que ela realmente consegue usar. Ela aprende a combinar essas cores no look dela, então essas peças não ficam paradas no guarda-roupa. Ela passa a comprar só o batom que realmente valoriza ela e que ela consegue usar, então ela não fica comprando mais batom e tem aquela quantidade de batons parados lá que toda vez que ela coloca ela não consegue usar. Maquiagem, né, base, então é uma economia tão grande, ela começa a ver esse resultado, esse retorno voltando para ela desse processo de autoconhecimento, que ela resolve também investir em outras etapas. Então é inevitável uma mulher que não passou, que passou pela coloração pessoal, que ela não queira, por exemplo, que a consultora vá na casa dela, que faça uma revitalização de guarda-roupa, que ela não queira descobrir o seu tipo físico, que ela não queira descobrir os seus estilos. Então, essa é hoje uma excelente porta de entrada e, mais sem dúvida, também é algo que traz um benefício imediato para as nossas clientes. Dentro do método sazonal simples, nós temos 12 cartelas. 4 delas são puras, onde a temperatura é a principal característica. Então, nós temos o inverno, o verão, que são 2 cartelas frias, o outono e a primavera, que são 2 cartelas quentes. E essas cartelas são puras, né? Onde a temperatura é o mais importante. Depois nós temos 4 neutras frias e 4 neutras quentes. E no caso do inverno profundo, essa é uma cartela neutra fria. Então, e o que isso significa, né? Significa, nas cartelas neutras frias, vocês estão vendo que eu estou falando frio, né? Então, significa que sempre, todas as cartelas, não existe uma cartela neutra. Todas as cartelas, elas sempre vão estar associadas com uma temperatura. Então, essa é uma cartela de subtom frio.
né? Neutro frio, onde a temperatura é uma característica secundária e a profundidade é a principal característica. Essa beleza que da cartela de inverno profundo é uma beleza que é valorizada essencialmente por cores escuras, né? Ou seja, cores que têm muita adição de preto, tá bom? Então, a principal característica é a profundidade, a temperatura é neutra fria, né? É uma cartela de subtom neutro frio, é uma cartela também de intensidade alta, né? De cores mais brilhantes, mais intensas, e o contraste natural dessa cartela, sabendo, né, que o contraste ele não é determinante na conclusão da cartela, mas o que a gente vê que é mais comum é que normalmente as belezas de inverno escuro ou profundo são cartelas de um contraste que vai do médio, médio alto a alto, tá certo? É raríssimo a gente ver um contraste baixo, aí pode até ser, por exemplo, um contraste baixo escuro, mas é mais difícil a gente ver um contraste baixo nessa cartela, tá certo? A mensagem dessa cartela, né? Como as cores, elas possuem, elas transmitem mensagens, né? Todas as cores, quando elas são captadas pelo nosso sistema visual, elas são transformadas em sensações. E como essa cartela, né, ela tem uma predominância de cores escuras, a mensagem dessa cartela é no geral, né, de maneira geral, é uma cartela de muita elegância, sobriedade e descrição, porque é uma mensagem que está associada às cores profundas, às cores que têm bastante adição de preto. Tá? Mas lembrando que todas as cartelas, como eu falei, ela vai ter, né, mesmo sendo uma cartela neutra fria, vão ter cores ali da gama mais do lado quente, só que com uma temperatura mais fria. Então, é uma cartela que tem o amarelo, mas ela tem o amarelo frio, ela tem um vermelho frio, a única cor, e ela também tem o preto e o branco puro, né, que são cores muito frias e muito também intensas. Então, essa é uma cartela que ela tem como predominância as cores escuras, mas ela também tem cores claras, tá? Mas todas as cartelas, até as cartelas, por exemplo, as cartelas de profundidade clara, elas vão ter algumas cores mais escuras. Então, aqui, ó, na extremidade, aqui na parte de cima, a gente consegue ver que a gente tem uma gama de cores mais escuras. E isso também acontece com as cartelas também de predominância de cores escuras. Ela também, aqui na sua base, ela possui uma gama de cores mais claras, tá certo? Então, nós temos também. Mas, no geral, como essa é uma cartela de predominância escura, a mensagem dessa cartela é de predominância também dessas mensagens das cores escuras, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de cores, de looks aí nas cores dessa cartela, e é uma cartela muito elegante, né? Isso a gente tem que... E versátil também, né? Porque ela tem algumas cores intensas, tem algumas cores profundas e também tem algumas cores claras. Claro que em menor quantidade, mas tem. Grande medo que as pessoas têm de descobrir a cartela de cores. Ah, mas se não tiver tal cor, se não tiver o preto, se não tiver o branco, se não tiver as cores que eu gosto, né? Existem várias formas de continuar usando as cores, inclusive, assim, para mim, na minha opinião, como consultora e trabalhando há muitos anos com a coloração pessoal, eu acho que o grande benefício de descobrir a sua cartela de cores é justamente você saber aplicar esses conhecimentos da sua cartela, né? As cores da sua cartela, os acabamentos, tudo isso na maquiagem, porque é dessa forma que a gente consegue continuar usando tudo e ainda economiza uma grana, né? Aí
em maquiagens que a gente acaba comprando errado e depois nem consegue usar. Depois nós temos os metais. Gente, nos metais, essa cartela, né? Como essa cartela é uma cartela de inverno e é uma cartela neutra fria, o metal que mais valoriza essa beleza é o prata, né? Que é o nosso metal frio. E como também essa é uma cartela de profundidade, né, escura, os acabamentos também envelhecidos e fosco valorizam muito essa beleza. Mas como é uma cartela diferente, por exemplo, do outono profundo, né, do outono escuro, que também é uma cartela neutra, quente, que tem como principal característica ser escura, como a intensidade do outono é mais suave, esses acabamentos muito brilhosos não valorizam tanto. Mas no caso do inverno, o branco, os metais brilhantes também estão liberados. Então, tanto o acabamento brilhante e fosco e também os acabamentos envelhecidos também funcionam bem nessa cartela. O ouro branco e o cobre também, se for um cobre brilhante, tá certo? Os cabelos, que, gente, essa é sempre uma dúvida muito grande, né? Os cabelos, normalmente, quem possui essa beleza do inverno, normalmente tem cabelos de um tom médio para um tom escuro. E os tons frios, tanto de castanho, frio, o preto, valoriza muito essa beleza. E também quando a gente trabalha tanto com tons de ruivo ou de loiros, a gente tem que trabalhar com o fundo mais irisado, que é aquele fundo mais violeta, que acaba esfriando o vermelho. No caso de um cabelo ruivo, quando a gente coloca aquele fundo mais violeta, a gente tem até um exemplo aí na tela para vocês verem, a gente consegue o quê? Um ruivo frio, que vai valorizar mais essa beleza. Se a gente colocar loiros ou também os ruivos muito quentes, com fundos muito amarelados ou alaranjados, a gente tende a desvalorizar essa beleza. Então, é muito bacana a gente ir, né, tanto para os pigmentos irisados, os pigmentos violetas, e também o pigmento azul e o pigmento cinza, no caso dos loiros, né? Colocar uma pigmentação mais azulada, né? Que vai tirar o amarelo, né? O amarelo, o violeta neutraliza o amarelo e a gente tem um loiro frio também. Então, isso é muito bacana, mostrando de forma prática como é uma bobagem a gente ficar presa, por exemplo, eu sou morena, eu posso usar o cabelo loiro, ou eu sou morena, ou eu sou branquinha, eu posso usar o cabelo ruivo. A gente não precisa necessariamente ficar presa ao tom de pele. O que é mais importante a gente ter em mente é que a gente tem que respeitar e levar em consideração sempre o nosso contraste natural, que é esse contraste de claro e escuro que a gente possui na nossa beleza, para manter a harmonia do conjunto. E outra coisa também, que é muito importante, né? Que é o mais importante do que pensar no seu tom de pele quando você escolhe uma cor de cabelo, é pensar no subtom de pele. Por quê? Assim como a nossa pele, as tintas de cabelo possuem tom e subtom. Então, quando a gente fica muito presa à questão de tom, a gente acaba, né, escolhendo de verdade cores que não vão valorizar, porque a gente está preocupada só com o tom de pele. E enquanto, se eu escolher, por exemplo, se eu escolher um tom de ruivo para uma pessoa da cartela de inverno profundo, se eu escolher um ruivo igual o da Marina Rui Barbosa, com aquele fundo super alaranjado, não vai valorizar a beleza do inverno profundo. Agora, significa que essa pessoa ela não pode usar o cabelo vermelho? Não.
ela só tem que encontrar o tom de vermelho certo para ela, né? Que não altere tanto o contraste natural dela e que também respeite a temperatura do subtom dela, que é um subtom mais frio. Então, se esse ruivo tiver um fundo mais violeta, a gente vai conseguir valorizar. Então, mais importante do que pensar em tom de pele, tanto quando a gente fala em base, quando a gente fala em cabelo, é saber o nosso subtom. E por isso, gente, que descobrir a cartela de cores está muito longe de ser algo que vem para limitar a gente. Na verdade, é algo que vem para quê? Para trazer esse autoconhecimento, da gente entender aquilo que realmente valoriza a gente. Porque eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu quando eu não tinha conhecimento da coloração pessoal. Colocar uma cor de cabelo, por exemplo, eu pintei o cabelo de preto e ficou, gente, uó. Não me valorizou em nada, me envelheceu assim anos. E anos mais tarde, né, eu descobri que era por quê? Porque o preto, ele é muito escuro e ele é muito frio para mim, para o meu subtom, que é neutro quente. Então, descobrir a sua cartela de cores vai te mostrar aquilo que realmente mais valoriza. E principalmente quando a gente fala em cabelo, é uma coisa muito impressionante é que a gente não sabe explicar o porquê, mas a gente não acostuma com aquele cabelo. É como se ele não combinasse, ele não harmonizasse. Por quê? O nosso cérebro é uma máquina de buscar harmonia. Então, a gente não sabe que aquela cor não leva em consideração a intensidade, a profundidade e a temperatura da nossa cartela de cores, mas o nosso cérebro sabe e ele rejeita. Por isso que é muito comum, muitas mulheres pegam ali a foto da amiga, da celebridade, vai lá, leva no cabeleireiro, paga um absurdo para fazer uma mudança no cabelo, depois chega em casa, em uma semana volta lá e coloca a cor que usava antigamente no cabelo. Então, é muito importante a gente entender, principalmente, né, para a escolha de cor de cabelo, é essencial. Porque se a gente levar em consideração a temperatura do nosso subtom, a gente pode... você pode ter um cabelo castanho, né, frio, você pode ter um cabelo loiro frio, você pode ter um cabelo ruivo frio, porque aí você está respeitando, de fato, o subtom. E isso é o mais importante. Agora, lembrando, né, que essa cartela, ela é uma cartela que ela é muito valorizada como ela é muito valorizada com os tons frios, também é uma cartela que quando a nossa cliente, ela fica grisalha, o interessante também é usar matizadores, tonalizantes que sejam com fundo acinzentado ou azulado, até mesmo violeta. Para quê? Para esfriar esse tom de grisalho, porque é muito comum o grisalho ele ficar com um tom mais amarelado. E aí, para essas belezas, não valoriza tanto. Então, o ideal é matizar, mas matizando com tonalizantes azulados, violetas e acinzentados, a gente consegue manter a temperatura desse subtom e valorizar muito essa beleza. E lembrando também que, como essa é uma cartela de contraste mais alto, quando a gente vai fazer alguma alteração, por exemplo, a gente vai trazer um cabelo loiro para essa beleza, é importante também lembrar que alterar muito o contraste aqui, muito pertinho da raiz, não é o mais indicado, não é o ideal para quê? Para não perder a harmonia do conjunto. Então, o ideal é clarear, né, esse cabelo do corpo para as pontas, como é o caso da Alice, que é dessa cartela e tem o cabelo, né, bem claro. Mas ela não chega a clarear totalmente da raiz. Essa é uma cartela que ela fica muito bem com os tons de rosa médio, né, fugindo um pouco do rosa clarinho frio. Por quê? Porque é uma cartela que pede um pouco mais de profundidade. Então,
preferir ou um nudezinho frio, com fundo mais frio. A Alice tem um batom chamado Dominador, que, gente, ele é fantástico, ele é o nude ideal para quem tem essa cartela. Por quê? Ele não é tão claro, então ele tem um pouquinho de profundidade, ele tem um fundinho mais violeta, ele tem um fundinho bem frio e ele valoriza demais. E essa é uma beleza que, por exemplo, quem possui subtom quente, usar esse tipo de nude com esse fundo mais violeta, ou rosinha com fundo mais violeta, ou até mesmo batom roxo, não vai ser valorizado. Mas nessa cartela fica perfeito. E, né, os tons de ameixa, berinjela, os vermelhos em tons mais borgonha também ficam lindos, muito ricos e super valoriza essa beleza. Agora, lembrando que o tom de base, gente, é impossível a gente prever de acordo com uma cartela de cores específicas, porque nós podemos ter diversos tons de pele dentro da mesma cartela, com o mesmo subtom. Então, não tem como. A cor de base, a gente realmente precisa fazer o teste de subtom, descobrir a cartela para comprar uma base que seja de acordo com o tom de pele da cliente e respeitando o subtom de pele da cliente. Que, por exemplo, várias marcas hoje já vêm com a nomenclatura. Por exemplo, a minha base, ela não está aqui agora. Mas eu uso a base da Kiko Milano. Já tem anos que eu descobri a minha base. Assim, hoje eu não largo ela por nada, porque ela dá muito certo para mim. Fica muito natural. E mesmo para ser usado durante o dia, porque realmente ela é da altura de tom certinha do meu tom de pele e ainda de acordo com o meu subtom. Então, ela é neutra quente. Então, isso que é importante. Aí a gente tem que testar no rosto mesmo, não tem jeito. Mas se você tem a informação que a sua cartela é um inverno profundo, o que você tem que fazer? Ir em uma loja, escolher, né, pedir para a vendedora te ajudar a selecionar algumas bases que sejam neutras ou neutras frias, porque tem algumas bases que elas não vêm com a nomenclatura, por exemplo, neutra fria, mas tá descrito neutra, e aí você vai ali testar e ver qual que vai dar certo para você, porque normalmente essa neutra, ela vai estar mais neutra fria ou neutra quente. E aí, fazendo o teste na pele, você consegue encontrar. E as bases frias nem sempre ficam bem para peles neutras frias, né? Porque tem essa questão dos pigmentos estarem mais difusos ali na pele. Então, dá preferência a bases neutras ou neutras frias é melhor. E aí também a questão do tom, né? Porque aí na loja você também testando na sua pele, testando no rosto, sem ser na mão, sem ser em qualquer outro lugar, testando no rosto, você consegue encontrar a base ideal. Mas a informação mais importante, quando você já sabe que você é um inverno profundo, você já tem que é saber que o seu subtom é neutro frio. Essa é a informação mais importante que a gente precisa na hora de comprar a base. E o restante, né, das cores da cartela você pode aplicar em sombra. A questão tem também algo que é muito bacana, que é a questão de acabamentos. Então, isso a gente aborda de forma mais aprofundada dentro do curso de formação em coloração pessoal, onde a Alice ela faz a aplicação prática da maquiagem de cada uma das cartelas. Então, eu faço os testes. Nós temos as 12 cartelas do método sazonal expandido, feita a análise, e na sequência a Alice faz a aplicação da maquiagem, não só levando em consideração o subtom, mas também levando em consideração todas as cores da cartela, os acabamentos, né? Tem cartelas que seguram mais brilho, tem cartelas que pedem um acabamento mais mate, tem cartelas que ficam melhor com acabamento mais perolado, mais úmido. Realmente é onde o nosso trabalho fica mais completo, quando a gente ajuda a cliente não só
a aplicar nas cores de roupa, mas a aplicar na sua maquiagem, porque é dessa forma que a nossa cliente vai conseguir usar, inclusive, as cores que não estão na cartela dela. É aplicando as cores da cartela, os acabamentos, né? Entendendo o seu subtom, na escolha ali da base, do corretivo, até mesmo dos iluminadores, dos blushes, para você conseguir ter, né, amenizar os impactos negativos daquela cor no aspecto da pele através do uso da maquiagem correta. Então, para mim, essa é a grande vantagem de descobrir a cartela de cores. E se nós, como consultoras, conseguimos passar, transmitir todo esse conhecimento para as nossas clientes, aí, gente, sabe, fecha realmente com chave de ouro. Olha aqui a Crislane falando. Meu cabelo aconteceu bem isso. Fiz luzes e quando cheguei em casa, aquela cor de cabelo meu cérebro rejeitou. Exato. Porque é aquilo, né? A gente não sabe, mas o nosso cérebro ele sabe identificar a harmonia. Isso é algo que, né? O nosso cérebro é essa máquina mesmo de identificar a harmonia. Então, ele consegue identificar quando uma combinação de cores está harmônica, mesmo que a gente não conheça o círculo cromático, a gente não entenda que existe essa ferramenta para mostrar para nós quais cores combinam mais, harmonizam mais entre si, mas o nosso cérebro sabe. Quando a gente usa uma modelagem de roupa ou a gente coloca uma proporção ali que não está tão harmônica no nosso corpo, o nosso cérebro sabe identificar que tem alguma coisa errada, por mais que a gente não saiba o que é, mas ele sabe que alguma coisa está errada. E o mesmo acontece com a cor de cabelo. Então, é muito comum e isso acontece com muitas mulheres. Por isso que, gente, olha, descobrir a sua cartela de cores para aplicar no cabelo e na maquiagem é essencial. Tanto que eu queria muito ter um curso só de coloração pessoal, mas para mim não fazia sentido ter esse curso só de coloração pessoal se a gente só fosse ensinar análise. Por isso que hoje, né, eu conto aí com a parceria da Alice, que traz um conteúdo fantástico, super inovador, um grande diferencial do curso, mas também tem a participação do Abner Matias, né, que é um grande cabeleireiro e que tem um conhecimento muito vasto também na parte de coloração. E que eu acredito que é onde realmente a gente consegue aprender a usar a ferramenta da cartela de cores, a coloração pessoal a nosso favor. Porque aí a gente não vai ficar restrita apenas a usar as cores de roupa da nossa cartela. A gente vai poder também fugir, porque eu, como uma boa pisciana, mas com muito do estilo criativo, não tem como, né, gente? Eu morro de tédio se eu achar que eu tenho que ficar limitada a uma cartela de cores. Então, isso para mim nunca fez sentido, né? Ter as metodologias que venham para limitar. E eu acredito que a consultoria de imagem que transforma é a consultoria de imagem que traz soluções. E quando a gente sabe fazer essas aplicações desses conhecimentos de uma forma mais ampla, é quando de fato a gente aprende a usar as cores a nosso favor. E aí, quando a gente sabe as melhores cores de cabelo, melhores cores de maquiagem, melhores cores de roupa, e a gente sabe as mensagens das cores e como combinar essas cores no nosso look, é quando de fato a gente aprende a usar a cor a nosso favor, como elemento não só de comunicação não verbal extremamente poderoso, mas também para valorizar a nossa beleza natural, que também é muito digno, não é mesmo? Eu espero que tenha agregado, que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês quiserem que eu faça das outras cartelas neutras aí, né? Porque como já tem esse conteúdo das cartelas puras, eu pensei em trazer agora nesse formato meio de aula aqui, para a gente falar das outras cartelas neutras. Então, ainda tem o inverno intenso, né, dos invernos para falar, tem o outono profundo, o outono suave, tem o verão suave, o verão claro e a primavera intensa e a primavera clara. Se vocês quiserem, eu vou trazendo aí
ao longo das semanas, claro que não uma seguida da outra, para não ficar cansativo, mas participem também lá da caixinha do direct do Instagram, porque eu estou sempre perguntando para vocês, pedindo sugestões de temas, que eu quero trazer aulas que vocês realmente queiram ver, tá certo? Então, eu fico por aqui e acompanhem os conteúdos lá do Instagram, aqui no YouTube também. Todo dia está entrando algum trechinho de vídeo para vocês. Então, a gente se vê, né, em todos esses conteúdos aí. E conversem, falem comigo lá no direct do Instagram, que eu estou sempre por lá também, tá certo? Beijo, excelente semana para vocês e a gente se vê na quinta-feira, tá certo? Quinta-feira, ao meio-dia em ponto, a gente tem aqui algum conteúdo ou sobre cores ou sobre moda e estilo, seja para o desenvolvimento profissional ou pessoal de vocês, tá certo? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.